No podcast de hoje, a gente vai ter, assim, altas revelações. Se você não tem um coração forte, não fique aí. Porque este podcast é para quem tem um coração forte, para quem dá conta de grandes revelações. Se não é seu caso, já pode fechar aí o podcast, já pode ir embora, porque não vai ser para você. Agora, se você quer conhecer um pouco mais sobre a metodologia Capone, conhecer a autora dessa metodologia, a autora do livro Eu Sou Assim, a pesquisadora Maria de Lourdes Capone. Muitíssimo bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite, por conversar um pouco sobre essa metodologia com a gente. Aqui no canal a gente fala para psicólogos, fala para empreendedores, e esses empreendedores têm muito a ver com você, porque você fala sobre marketing dos temperamentos. Gente, eu achei isso fantástico. Maria, se apresente. Eu não vou ficar te chamando de Maria de Lourdes, porque esse é muito nome, e eu vou ficar aqui agoniada. Maria, se apresente. Conte pra gente o que é essa metodologia, o que você faz, por que você está aqui? Me conta. Bom dia, primeiramente, ou boa tarde, ou boa noite. A gente sempre tem que falar assim, né? Obrigada por essa oportunidade, por conhecê-la mais de pertinho também. Um abraço caloroso. E eu ganhei esse abraço caloroso de verdade, gente. Vocês estão entendendo que é abraço gostoso. De coração para coração, isso é verdade. Lá no Sul, a gente costuma dizer aquela professorinha lá do interior, né? Então, eu saí lá do interior de uma cidade, morei numa cidade que não tinha energia elétrica, que era assim a coisa mais difícil. O único veículo de comunicação era o correio, onde a gente corria buscar as cartinhas que a gente recebia, era formidável. Então, o correio a gente visitava todos os dias. Você foi da geração que teve coleção de papel de carta? Sim, com certeza. Escrevia cartas assim. Eu não escrevia nos meus papéis de carta, porque eu morria de ciúmes deles. Eu desenhava o meu papel de carta. Não amava. Ai, gente, que maravilhosa. Eu desenhava. Cada cartinha que eu fazia, ia o meu detalhe ali sempre, né? Então, era assim a coisa mais gostosa. Quando eu recebia aquela carta, era uma mensagem que entrava. Alô, tudo bem? Eu te amo. Não tem a mesma... Tem todo você lê ali no papel. E você conseguir transportar para o papel uma emoção que você está sentindo e fazer o outro lado sentir. E tudo que a gente chorava quando recebia e quando lia, né? Exatamente. A saudade parece que era bem maior que agora, bem mais sentida. Então, eu comecei esse meu trabalho lá. E eu ganhei um livro. Esse livro... Bom, eu fui alfabetizada para a escola. Nós somos em 16 irmãos. Aí você põe dificuldades. E aí eu ganhei esse livro no momento em que eu precisava coordenar. Com 15 anos eu já coordenava grupos de jovens em seminários para despertar para a vida, para despertar para a profissão, para buscar alguma coisa. No interior, sem informação, a gente buscava dentro da gente o que precisava para a gente e para os outros. Sim. E esse livro me incomodou muito. Chamava Temperamento Controlado pelo Espírito, de um pastor argentino, Tim LaHaye. Eu li esse livro e fiquei totalmente indignada com ele. Falei, não é possível, isso não é verdade, tem coisa errada. Por que transmite coisa errada para as pessoas assim, de uma pessoa do crédito dele, né? Sim. Porque eu comecei a observar a minha irmã, que pelo livro, nós tínhamos o mesmo temperamento. E ela era fria e calculista. E eu toda emoção. E não estava certo, e aí eu comecei a observar. Começou a brigar com o livro. Comecei a brigar com o livro, e na briga com o livro, imediatamente eu comecei a prestar atenção por que os meus irmãos eram diferentes de mim. E ali, já acho que algum neurônio meu ficou ali... Fez uma sinapsezinha ali, né? Todo assanhado, espera que eu te ajudo. E eu comecei a observar pessoas, e a minha vida virou... Isso você tinha 16? 15 anos. 15 anos. A minha vida virou caixas de papéis. Eu jogava tudo que papel que eu escrevia dentro dessas caixas. Então, eu escrevia na mão, na sola, aqui no braço. Cheguei a escrever na barriga um dia, para não esquecer o detalhe, na coxa, na sola do pé, na casca do pão. Era tudo. Eu tinha que levar a informação para casa. Ou já me olhou desse jeito, então ela só pode ser daquele grupo de temperamento. E foi assim que eu separei. Bem no empírico, porque ainda não tinha conhecimento concreto, né? A não ser o livro, que você estava ali debatendo com o livro e construindo o seu conhecimento empírico, do que você estava vendo acontecer. Para você imaginar, eu vi falar no Freud quando a metodologia estava pronta e eu já trabalhava com ela. Eu já aplicava a metodologia.
E ali foram 3 seminários para jovens, atendemos praticamente 500 jovens, e uma confiança total dos pais no trabalho que a gente fazia. E eu fui tudo por curiosidade, porque eu comecei a gostar do que fazia. Não foi fácil, não. São 47 anos comendo feijão e arroz, sozinha para chegar até aqui, né? Gente, 47 então, anos. E o povo isso. quer, eu tô há 5 anos e não vi resultado. Né? Pois é, e para cada grupo de temperamento tem um comportamento feliz e tem um comportamento infeliz. Entendeu? Que seria o positivo e o negativo de cada temperamento? Positivo e negativo de cada temperamento. E, inclusive, até postei hoje, a felicidade é eterna, você pode acreditar. Nós apenas a intercalamos com eventos infelizes. Somos nós que destruímos os momentos que nós poderíamos ter de felicidade. Por quê? E uma das causas que dessa pesquisa eu faço, porque nós estamos sempre indignados com os outros. Não são os outros que nos incomodam. Aqueles rápidos não nos incomodam, os lentos não nos incomodam, os negativos não nos incomodam e nem os turrões como eu não me incomodam. Eu me incomodo com eles. Porque eles não pensam, não agem, não reagem como eu penso. Como eu gostaria. Ou como eu gostaria. Como eu gostaria que fosse. E aí os mais rápidos, aí eu faço um adendo aqui, que a pesquisa, como é biológica, pelo lado biológico, eu vou também pelo ritmo e velocidade do cérebro, que é uma máquina, né? Sim. Então, 2 grupos são rápidos e 2 são lentos. Imagina o que não dá isso nos relacionamentos. E da pesquisa que eu venho fazendo, mais de 80% de separações, quem briga com o conflito de gerações, com incompatibilidade de gênios, não é com o gênio, é com a incompatibilidade da voltagem do cérebro de cada um. Eu até posso dizer isso. Meu Deus. Falei para você fazer mais rápido, mas aquela pessoa não vai. Nossa, você está descrevendo eu e minha filha. Porque eu sou extremamente acelerada e ela é extremamente lenta. E ela olha para mim assim, e até o jeito dela de virar e olhar para mim, eu sou assim. Tenho vontade de matar. Exatamente. E se força, é a mesma coisa que você pegar um Fusca e botar a 300 por hora. Vai arrebentar o motor. O estresse desse grupo de temperamento não é de explosão, é de implosão. Quanto mais você força, mais lenta a pessoa fica. Entendi. Mais indiferente ela vai ficar, porque ela percebe que não consegue corresponder ao seu ritmo. E ela quer defender o dela, né? Sim. Eu vou lembrando de alguns fatos e vou contando. Vai contando. Eu ministrei treinamento para professores. Eu só não vou dizer a cidade para deixar um pouquinho mais... Para não gerar desconfortos. Muito tímidas. E lá estava uma professora totalmente indignada para falar. E não dava tempo de ceder a palavra para alguém, porque todo mundo levantava a mão. Sim. Como aquele dia lá na palestra, daquela muvuca. E ela falou, não, eu levantou e se posicionou em pé, eu vou falar, você vai ter que me deixar falar, rindo. Lá eu sou professora meio período e trabalho numa secretaria pública outro período. E nessa secretaria tem um funcionário lá, que o secretário chamou por ele, agora eu estou entendendo, ela estava gargalhada. Chamou porque ele precisava ir na prefeitura, que dava 3 quadras de distância, para buscar um documento que ele precisava para a reunião que estava em andamento. Sim. E ele levou 15 minutos para ir pegar o documento e voltar, em 3 quadras. O secretário disse que estava espumando de bravo lá, mas tentou se conter e falou, escuta, cara, você não tem outra marcha para engatar? E ele falou assim, ter até que tem, mas é mais lenta que essa. O outro que já estava espumando falou, estou dando o meu melhor. Exatamente. Então, às vezes essas pessoas sofrem, padecem, e eu sei de casos, vou repetir, 47 anos pesquisando. Sim. Eu vou para a porta de escola, eu já dei treinamento, eu diria, para milhares de professores, e o caso de muitos alunos serem reprovados porque eles não acompanham a turma. Muitos recebem o retardamento mental, o diagnóstico. Sim. E não tem nada disso, não. Vários transtornos, Vários transtornos. Até trouxe aqui o depoimento, esse aqui eu posso falar, está no livro, a professora Irene Petri, que é da cidade de Salto Veloso, em Santa Catarina.
Aliás, o prefeito dessa cidade chamava Claudemir Sesca. Foi em 2001. Ele fechou a prefeitura e todos foram fazer treinamento. Lá estava o gari junto com os médicos. Todos ouvindo a mesma linguagem e todos degustando, sentindo que em casa o drama era o mesmo, né? Sim. E ela diz o seguinte: Maria de Lourdes, a quem quer que seja, falarei de você e do seu trabalho. Como já conversamos, eu estava desesperada achando que meu filho era doente. E ela pôs reticência que eu pedi que não escrevesse que podia cair na mão de alguém, né? Uhum. Passo a liberá-lo à vida confiante nele e em mim. Deus é tão bom que nesse momento eu vejo meu filho falante, alegre e feliz. Porque você passou para ele a determinação e a vida que eu estava sufocando por não conhecer o seu temperamento. Minha sugestão com certeza é que você não pare nunca. Vá em frente porque a humanidade precisa de você, pedagoga. Aí eu posso falar um pouquinho do que acontecia. O filho dela estava fazendo terapia há muito tempo. Sim. E o problema é que ele era do temperamento equilibrado com contemplativo em segundo lugar. Os dois grupos mais lentos. Então eu fiz um teste com eles. A mãe abriu o documento e disse: olha, meu filho foi diagnosticado com retardamento. E eu não aguento mais ouvir isso. Trocou de escola, ele não acompanhava. Aí eu pedi ao pessoal: traz aqui um papel e uma caneta, vamos todos desenhar uma casa. Não deternei tempo para ninguém. Claro, quem estava ali, em questão de segundos, fez alguns rabiscos, entregou. Uma até pessoa falou: eu fiz o risco embaixo para a casa não ficar voando. E ele demorou. Aí, passados uns 15 minutos, ele entregou o papel. A casa estava perfeita, tijolo à vista, até a fechadura do lado de dentro do vidro ele fez. Lá no interior tem muito aquele ferrinho de limpar o calçado, por causa do barro, né? Sim. Ele fez aquele ferrinho, fez a calçada, trepadeira em volta da água, mas perfeito. Até a Riqueza chaminé, de detalhes. até a chaminé saindo, fogão a lenha, né? Sim. Saindo lá em cima a fumacinha. Aí eu perguntei para eles: quem é retardado aqui dentro desta sala? Então, o que acontece, e agora eu me dirijo muito aos professores, ninguém tem culpa de não saber. Sim. E ninguém deve ser condenado por isso. Mas a atenção que deve ser dada para o ser humano, desde que ele nasce, dentro do seu limite de produção de adrenalina. Entendi. Porque o que determina os nossos gestos é a adrenalina. Sim. Uma pessoa com uma hipercarga de adrenalina precisa 4 para segurar. Agora imagina uma criança no colo do pai e da mãe com esse temperamento perseverante, que é o que, e ele o espontâneo, que são os que mais recebe carga de adrenalina, no colo, segurando, amarrando, batendo na criança: fica quieto, não chora, lá em casa nós vamos acertar, você vai ver quando chegar em casa. Porque os pais têm medo de serem chamados de, sei lá, não sabe de educar os filhos. incompetentes. Incompetentes. Eu tenho uma teoria, eu nunca escrevi ela em lugar nenhum, é a teoria minha, que os pais, né, falam assim: eu tenho medo da sociedade, eu tenho medo de como que o mundo vai, não sei o que, quando eu tiver um filho. Na verdade, a minha teoria é de que a gente, pais, e aí eu me incluo, a gente não tem medo pelos filhos, a gente tem medo porque são eles que vão dizer quem nós somos de verdade. São eles que vão contar a nossa história. Então, como eles vão nos conhecer profundamente na qualidade e no defeito, eles são quem vão contar isso. E quando eles vão para o mundo e contam quem nós somos através do comportamento, da fala, da perseverança, de ter dado certo ou não, eles estão contando a nossa história. E a gente tem muito medo disso, de ser revelado ao mundo por meio dos nossos filhos. Então, a minha teoria é de que a gente não tem medo, porque esse mundo é muito cruel, a educação... Não, a gente tem medo de ser revelado. Por isso que a gente tem tanto medo com relação aos filhos. Porque eles vão contar a nossa história. Da imagem do pai. Exatamente. Que não quer. Eles vão contar a nossa história. E quem mais sabe quem nós somos são os nossos filhos, não são os nossos pais. É interessante que é bem esse. Alguém fala que aquele macaco vê, macaco faz. Só que dentro de casa, quando sai lá fora, a gente não quer que faça. Exatamente. Daí chama atenção. Diz que eu não estou
Daqui a pouco a criança está reproduzindo. Tá reproduzindo. Ué, mas eu não te ensinei isso. Lógico que ensinou. Com aqueles jovens que eu comecei falando sobre eles, eu comentei com eles naquele então, né? Olha que faz muito tempo. Falei, olha, eu ando muito preocupada, porque apesar de naquele tempo também não tinha tantos avanços quanto agora, mas já havia, né? Com os avanços todos, né, do ser humano, do seu lado profissional, até intelectual, avançou muito. Sim. Ainda tem tão pouco gente, que é capaz de fazer gente de qualquer jeito e para qualquer fim. Isso é e profundo. Nós estamos vendo qualquer fim aí. Basta olhar. Eu fico preocupada. Você já imaginou na qualidade do seu futuro genro, não é? Do seu futuro genro? A continuar do jeito que está? Sim. Eu já tenho uma filha de 25 anos. Eu já estou nessa fase de ter genro já. Então nessa fase ainda ela vai pegar ainda uma coisa bem mais alinhada. Mas eu falo dessa conversa dessa geração muito com os que estão chegando agora. Eu tenho né? pena. Uma fraqueza tão grande, uma incapacidade de gerir os seus sentimentos, que é assombrosa a situação. Então, a importância de começarmos a olhar para esse lado. Para construir essa folha de papel, tem que ser profissional. Hoje tem que ter habilidade para tudo. Para você quebrar pedra lá numa construção, você tem que saber como quebrar aquela pedra. Não é só quebrar, né? E por que a gente faz jeito de qualquer jeito? E cadê o selo de qualidade do ser humano? Ai, adorei. Quem é que está emitindo? Cadê o balcão de inspeção para ver isso? Então, a Leire estava preocupada que tipo de genro que a mãe dela vai ter. Os da Leire ainda tem salvação. O da geração da Leire, 25 anos. Vai depender do gingado dela, porque ela que vai ter que saber ter um olho clínico assim para observar. Porque aí entre os seus ainda tem salvação, Leire. Os mais novos é que a gente ainda está preocupada. Tem um ditado antigo que diz, olha, você vai casar, olha para a mãe da mulher que você está namorando. E aí você vai arrumar um genro, olha para o pai dessa pessoa. Então, é o que você estava falando. Isso tem toda a lógica no que você falou sobre esse lado. Agora, claro que eu falo do temperamento, esse lado biológico, que é a coisa mais importante para o relacionamento dar certo. Mas aí eu estou falando de 50%. Sim. O outro tem a ver com o caráter, que é moldado pela educação, pelos valores, pela nacionalidade, pela cultura de cada. E aí vem a espiritualidade, vem tudo. Sim. Então, o melhor temperamento, tanto para ela quanto para qualquer um, é o que tem o melhor caráter. Porque a pessoa que tem o bom caráter, ela sabe respeitar o ritmo, a velocidade e o time do outro grupo. E esse é uma das preocupações gritantes. Então, eu estava com o meu livro, na página 39, tem aquelas carinhas, né, que eu mostrei lá na palestra, depois eu posso mostrar. E foi muito feliz a pessoa que estava tirando a fotografia. Eu estava lançando meu livro lá nessa cidade, onde tudo começou. Santo Antônio Sudoeste, Paraná. Fronteira com a Argentina lá. Eu estava lançando lá meu livro e chegou um casal de amigos, muito amigos, já nos conhecemos há 50 anos, e ele com o netinho no colo. E sentamos ali e o menino ficou curioso para pegar o livro. E o avô não queria que... Não, ele pode ver o livro, né? Aí coloquei na mão dele, ele procurava, folheando. Quando ele chegou na página das carinhas, ele ficou feliz da vida, né? E eu vi que ele ficou bem interessado. E o rapaz tirando foto, eu pedi que tirasse várias para a gente escolher. E eu perguntei para ele, Joãozinho, João Vitor, acho que é o nome dele, João Rafael, uma coisa assim, tem 5 anos. Falei, mostrem com qual carinha aí o seu avô parece. E ele, com o dedinho assim em cima, bem na carinha. E o pai, ele foi mostrar, aí ele se empolgou, esse é o pai, esse é a mãe, essa é a avó, ele foi mostrando tudo, não errou uma. E ele ficou olhando assim, eu falei, agora eu quero saber você. Ficou sério, olhou, e ele pôs direitinho na imagem que é o temperamento dele. Então, eu errei meu temperamento lá na palestra, tá? Errei feio, porque na minha cabeça, eu vi as fotos, Kedson, olha aquela lá, porque aí na palestra a Maria ia mostrando a foto dos olhos, das expressões, depois o sorriso, aí eu toda hora me identificando com o sanguíneo, né, com o espontâneo.
Eu sou espontânea, eu sou espontânea. Ela olhou pra minha cara. Não, perseverante, contemplativa e equilibrada. Eu falei, porra. Eu aqui Você doida é pra ser espontânea. Viu? Agora, quando é provocada, você fica. Então, Eu doida pra ser espontânea? Não. mas Droga. você só ri quando tem motivo. No mais, você é séria. Sou. Você é séria. Eu tinha uma amiga no ministério. Eu passei 13 anos, né, no serviço público. E lá no Ministério do Esporte, foi assim, o primeiro órgão que eu trabalhei. Tinha uma amiga que ela falava assim: as pessoas pensam que te conhecem, mas as pessoas não te conhecem. Você não mostra quem você é de verdade. Mas não no aspecto negativo, da coisa do ser muito alegre, muito não sei o quê. Mas na verdade, e eu falo para as pessoas, eu falo, gente, eu sou tímida. Ninguém acredita. Por isso que Porque você é do grupo espontâneo. E aí eu tenho uma resposta condicionada a reagir à minha timidez. Eu chego nos lugares, eu quero me esconder. Mas eu já chego falando, porque aí eu quebro a barreira para eu conseguir chegar. Mas no fundo, eu sei que eu sou tímida. Você quebra a barreira, mas no fundo você tem a reserva. Isso, tenho. Tem a reserva. Tenho a reserva das pessoas chegarem até mim e de eu chegar até as pessoas. Isso comprova o teu contemplativo em segundo lugar. Por quê? O contemplativo é o grupo introspectivo por natureza. Perdão. Esse clima seco eu não estou ainda adaptada ainda. Mas tem uma aguinha aqui para você. Ai, muito Fica obrigada. à vontade, tem mais Então, aguinha ali. Esse contemplativo é o grupo totalmente introspectivo. Ele tem medo de se expor, mas ele é o grupo dos gênios. Todos os gênios do mundo são desse grupo dominante. Todos. Hoje nós temos genialidade pela internet, né, pela tudo isso. E o Goleman fala, né, das 9 inteligências. E ele diz que nós nascemos gênios em pelo menos uma das 9 inteligências, mas que a escola nos torna burros. Porque ela quer condicionar a linguística e a lógica matemática. Né? Ela prioriza, porque essa é a necessidade do mercado de trabalho, a lógica matemática e a linguística, mas que todas as outras também são importantes e que se a gente não for gênio na lógica matemática e na linguística, na escola a gente vai ser burro. Porque a escola não vai dar oportunidade da gente expressar um desenho bem feito, detalhado, com tempo, com riqueza de detalhes. Porque ela vai dizer, não, ele é burro porque ele não fez no tempo. Mas não é. Agora, eu entendo a inteligência máxima, todos nascem com inteligência máxima. Sim. Cada um com habilidades para desenvolver em atividades essa inteligência que é dada. É exatamente isso que o Goleman fala com outras palavras. Exatamente. Então, eu acredito que 9 inteligências é o mínimo que posso pensar. Múltiplas inteligências. Múltiplas. Sim. A gente até nem chega a desenvolver todas. Esse é o conceito do Goleman, das múltiplas inteligências. Cada grupo de temperamento tem o seu perfil, tem o seu foco. Por que de repente a empresa está no melhor ponto, tem o melhor produto, e aquela lojinha lá do bairro, sem mídia, ela vende muito mais do que esta? Porque quando a pessoa pensa em ser empresário, primeiro ele precisa se conhecer. Qual é o meu perfil? Qual é o ramo que eu vou competir? Porque é covardia o espontâneo, por exemplo, competir com o equilibrado em uma corrida. Não tem. Então, quando esse aqui já foi, já voltou, já recebeu o prêmio, já subiu no pódio, esse aqui está na metade do caminho. Está pensando o que vai fazer da vida ainda. Então, cada pessoa, quando vai fazer alguma coisa, ela deveria ter esse autoconhecimento, para saber onde ela vai ter mais sucesso com o tempo determinado, para não demorar mais, porque aí nem todo empresário também está cercado de pessoas em condições de fazê-lo avançar. Pode ter um currículo invejável, mas você pega um Einstein da vida para fazer o que faz a Fafá de Belém, ele não vai fazer, nunca. Mas é o Einstein. Agora você pega a Fafá para fazer o que ele faz. Ela vai esculhambar as pesquisas ali tudo, ela vai fazer nascer lagarto no lugar de cobra. Então, esse é o perfil que nós podemos usar pelo lado biológico. Vou repetir, 50%. Toda patologia, todo distúrbio que a pessoa tem, que todos têm, a gente dizer que não, em maior ou menor proporção,
Olha, hoje você pega o WhatsApp e liga. Hoje dá para também chamar a sua mentora psicóloga, seu mentor psicólogo, vai com ela, eu também faço isso. Sim. Mas no lado da biológico, pais, professores, empresários, todo mundo, quem nasce precisa saber como é. Então, aí isso seria a coisa do autoconhecimento. Pelo viés biológico. Isso, e esta é uma ferramenta de autoconhecimento. Até que eu sei é única, né? Que eu tenho direitos autorais. Sim, é uma metodologia, gente, de autoconhecimento. Você está falando aí dos temperamentos, né? Você pincelou um pouquinho, mas fala aí um pouquinho dos 4 temperamentos para as pessoas irem mais ou menos aqui construindo com a gente esse entendimento de como que essa metodologia entrega, né? Qual é a resposta que ela traz. Primeiro que a gente já sabe aqui que você falou que é autoconhecimento. E aí, o que eu preciso para saber, para acessar essa metodologia e ter autoconhecimento? Eu vou dar um rezinho um pouco, eu vou pegar então da onde que vem tudo isso. Ótimo. Todas as pessoas que falam de temperamento, todas beberam na mesma fonte, Hipócrates. Até então, estudava-se os 4 fenômenos da natureza, água, ar, terra, fogo. Hipócrates trouxe para dentro da medicina para que ele pudesse entender. Claro que a população lá era bem menor do que a nossa hoje, né? Então, ele tinha mais pacientes para estudar. Aqueles que tinham sistema nervoso sempre abalado, ele colocou no grupo dos coléricos, em razão do derramamento da bile amarela, né, que é a bile colérica. Tanto que o nome colérico perturba as pessoas. Quando disseram que eu era colérica, eu falei, eu não sou colérica, que vem de cólera. De vez em quando eu fico colérica, mas não é por aí, né? E ele pegou o sanguíneo, que ele trouxe para a condição do ritmo constante, que é no caso da nossa amiga. E ele deu o nome de melancólico para quem tinha facilidade, que era propenso a ter o derramamento da bile negra, que é a bile melancólica. E o fleumático, ele sintetizou isso numa questão de uma mucosa. Sabe? É aquela coisa que não desmancha, que não vai para cima nem para baixo. Então, Entendi. essa pessoa, muito mesma linha. E por isso que me indignaram. Esses nomes me deixaram indignada. E eu fui atrás de mudar os nomes, então. Entendi. Eu passei o sanguíneo para espontâneo. Certo. Passei o colérico para perseverante. Para trazer para o lado profissional, para trazer para o lado do autoconhecimento. Sim. O melancólico eu passei a chamar contemplativo, que é o introspectivo que vive da contemplação. E o fleumático passa a ser equilibrado, porque esse grupo tem o mesmo peso e a mesma medida. Ele não explode muito, é o mais lento, né? Com adrenalina, e ele não implode muito, ele se mantém. É o único grupo que consegue manter as emoções. Está no velório da mãe e ela consegue não chorar. E as pessoas dizem, por que chora tanto? Por que está chorando tanto? E são, assim, casos impressionantes quando eu percebo isso. Então, o espontâneo, para entender em questão de velocidade, vamos lá. Ele está plugado em 220. O perseverante em 200. O contemplativo em 160 e o equilibrado em 110. Aí você percebe a diferença muito grande. Quando eu trabalhei 17 anos na Itaipu Binacional, né? Foz do Iguaçu. E aí eu percebo, a gente começa a perceber, conversar muito sobre voltagem, essa coisa toda, eu comecei a fazer essas analogias. A analogia com essa... Aí também podemos entender, você pega um carro, você arranca lá uma segunda, já te dá o começo da acelerada. Aí você já vai engatando as marchas necessárias. Quando chega na 5ª marcha, você já vai mais tranquilo. Aí quando você vai numa banguela, tem gente que até solta aquela mesma, né? É onde o espontâneo se solta. E ele se solta mesmo, ele nunca está amarrado, ele sempre está... Ele é o dono da festa a vida inteira, né? Né, Leire? Com certeza. É o dono da festa a vida inteira. Então, isso é de uma proporção. Então, o espontâneo é a 5ª marcha, o perseverante é a 4ª marcha, o contemplativo a 3ª e o equilibrado a
a segunda. Tá sempre. Sempre é aquela de dar arrancada. A partir dali ele não consegue mais dar conta do recado. Uhum. Então, uma pessoa cursando direito, já tinha pessoa assim, bem de vida, né? Não tem o que fazer, não preciso trabalhar para me manter, então eu quero ocupar meu tempo, eu vou voltar para a universidade. Vou fazer direito. E me procurou e falou assim, olha, eu estou com dificuldade, eu não queria desistir, eu estou gostando muito, mas eu estou reprovando nos períodos. Eu não consigo fazer minha prova. Eu não consigo terminar e o professor tem dificuldade. Então você vai procurar seu professor e vai dizer para ele, professor, o ritmo do meu cérebro é diferente do ritmo do cérebro das outras pessoas. A minha voltagem é menor. Isso não é um defeito de fábrica. É uma necessidade que o universo entende que precisa disso. Senão ele já teria eliminado. Já teria evoluído para outra situação. Mas precisa dessas pessoas. Então eu quero lhe propor o seguinte, o senhor me deixa terminar a prova lá na sala dos professores? Por causa do tempo que ele precisava. Ou me faça uma prova oral. Porque eu quero passar, eu sei tudo, mas na hora me dá aquele branco, porque eu vejo todo mundo entregando e saindo e eu não consigo. Dá um curto-circuito. Ela conversou com o professor e ele aceitou. Concluiu, felizmente, toda feliz, o curso de Direito. Deu certo. E o mundo parece que não está preparado, né, para esse tempo diferente. Parece que instituiu-se um tempo das coisas e todo mundo tem que obedecer a essa norma, a essa regra. Olha, o nosso cérebro o espontâneo sempre teve o cérebro acelerado. Agora a gente fica dando nome para as situações. Quer dizer, todo o desenvolvimento tecnológico e tudo acontece porque o nosso cérebro evoluiu para isso. Então, ele nunca tirou o pé do acelerador. Se você imaginar o pré-caverna, o ser pré-caverna, o que viveu nas cavernas, tinha o acelerado lá, tinha o espontâneo, tinha aquele que ia matar o leão e trazer nas costas, a mulher fazia o mesmo, e a caça com o homem. Então, os 4 temperamentos sempre existiram. E sempre foram necessários. E sempre com pensamento acelerado. Hoje se diz que o espontâneo é hiperativo, a hiperatividade, é uma série de situações, e que sempre foi assim. Sempre foi assim. E como é que as pessoas se tratavam antes e se entendiam antes? Quando começaram a organizar os clãs, as famílias, as sociedades. E como que a humanidade saiu dos cataclismos, das guerras, das pestes, das pandemias e de tudo que aconteceu? Como é que o ser humano sobreviveu a isso e saiu de tudo isso? Porque havia os quatro tipos de pessoas se ajudando. E assumindo tarefas correspondentes àquele modo de funcionamento. Muito melhor do que agora. Exatamente. E existiam tarefas, por exemplo, um tipo desse, né, um temperamento desse para sair para caçar e um temperamento desse para construir um abrigo. São atividades. São atividades diferentes que cada um vai executar de maneira muito melhor de acordo com esse temperamento. Porque se eu sou mais detalhista, eu vou construir um abrigo com mais recursos do que sair para caçar. Eu não vou ter sucesso caçando. Mas o abrigo também é importante. Né? Porque se você botar ali na pirâmide de Maslow, tem as necessidades. Pena que eu não trouxe como eu separei a necessidade da Maslow. É linda para ver os temperamentos. E aí você coloca ali e você entende mais ou menos que a necessidade a ser atendida de um é diferente do outro. Vai depender, e aí a gente se agrupa, não só com o que a gente tem de igual, mas com o que a gente tem diferente. E parece que a sociedade atual só quer se agrupar com o que é igual. Ela não quer se conectar com o que é diferente para somar e crescer. Verdade. Vamos imaginar lá no tempo da pedra lascada, então. Quem é que inventou o machado da pedra? O equilibrado? Não? O contemplativo? Contemplativo. Verdade. Porque ele é detalhista, né? O equilibrado chegou, pegou viu a necessidade. O equilibrado chegou, pegou o machado, olhou, virou muito bem.
necessário. E foi-se embora. E foi-se embora. Então, ali, quem correu atrás dos animais mais velozes foram os espontâneos. Sim. Quem brigou com os mais ferozes foram os perseverantes. Quem inventou as ferramentas, a flecha, o arco, a roda, foram os contemplativos. Quem cuidou da caverna enquanto os outros iam caçar, o equilibrado. Perfeito. Então, e hoje, eu fico olhando aqui, porque eu tô com eles todos aqui, tô aqui fazendo conexões. você está olhando eles aí? Tô, eu já botei aqui do Ótimo, jeito ótimo. que você ensinou lá na palestra e tô aqui acompanhando. Você Entendeu? tem Isso como aqui. mostrar as carinhas aí? As carinhas é porque eu fui escrevendo. você Eu escreveu, mesma tá fui bom. escrevendo, eu não peguei os slides, mas se Então, você quiser dá mostrar no licença, livro, vamos- pode mostrar. Ai, mexi no microfone. Mas é interessante, porque essa metodologia é para sábio e não esclarecido. É para analfabeto e Você todos pode que mostrar para vejam. essa câmera Eu vou aqui. mostrar para essa câmera aqui. Então, são as carinhas que representam o normal das pessoas. O espontâneo ri antes, durante e depois do que está conversando. Ele consegue animar velório. Aliás, ele procura muitos lugares onde não tem festa, porque daí ele chega Não é, e ele é o Leire? dono da festa. A Ela está gente tem quietinha um agora. exemplo, entendeu? Um clássico aqui. Ela está concentrada lá. E aí o perseverante é aquele sério que ri, como você está rindo, dá gargalhada também, mas o normal dele é sério. É a expressão séria. Então, muita gente pensa que essa pessoa Exemplar aqui, ó. essa pessoa é brava, não vou chegar para... E ela passa a impressão de brava. Porque ela pode estar fazendo, acho que já viram, né? Porque ela pode estar fazendo a expressão, está trabalhando, fazendo alguma coisa, e não dá certo aquilo que ela quer fazer. E ela fica brigando com aquilo que ela está fazendo. Quando eu tô trabalhando, minha filha fala, você fica com uma cara de que vai matar alguém. Eu falei, mas eu tô de boa, eu só tô concentrada. Exatamente. Mas chega, eu levanto a sobrancelha lá, mãe, quando você tá concentrada em alguma coisa, parece que você vai matar um. Eu falo, mas eu não vou matar ninguém não, eu tô super de boa. Eu sou meio incompreendida. Só que quando alguém chega nesse momento que você está nessa situação, você não percebe, mas a sua resposta é ríspida para a pessoa que está do teu lado. Mas você não está chateada com ela. Eu só tô concentrada no que eu tô Você está fazendo. concentrado no que está fazendo. Então, a tua adrenalina tranca aqui. Porque tem um aperto na garganta e o nó na garganta e o aperto no peito. É verdade. Nosso corpo está cheio de baterias de energia. O espontâneo carrega e descarrega ao mesmo tempo. Porque tanto ele consome a adrenalina, como ele faz quem está ao lado dele produzir e consumir. Ele cansa quem está ao lado dele. E o perseverante tem esse problema. Ele sempre parece uma pessoa ríspida. Chamam de estúpido, de grosseiro, disso, daquilo. Você não tem educação. Um garoto com 16 anos participou do treinamento, era só para empresários, eu permiti que ele fosse, porque a mãe dele fez o treinamento e ele estava querendo sair de casa por questão de relacionamentos. Sim. E a mãe falou assim, eu te deixo sair se você vai fazer o treinamento. E ele foi. No final ele pegou o microfone e falou, olha, eu estou com a minha mala pronta para sair de casa, porque eu achava que meu pai era um cavalão, um estúpido, um grosseiro, sem educação, e ele foi jogando. E ele também, como perseverante, foi engrossando a voz e eu falei, tá aí a adrenalina que ele está produzindo agora para falar com essa expressão. E aí o dedo em riste já sacode mesmo, porque é o único grupo que fala em riste. Aí ele se conteve, quando eu falei, tá aí a prova da produção da adrenalina, ele se conteve, ele respirou, segurou a respiração no exercício que eu passei para eles, voltou ao normal e ele falou assim, eu tenho o melhor pai do mundo. E eu ia É a história do pai. eu tenho o pai certo pra mim, né? A vida não erra nunca. Todas Porque as tu pessoas... imagina como que esse garoto ia ser criado por um pai com um temperamento diferente. Pegar outro pior da relação. E a vida não erra. A vida vai dar exatamente o que a gente precisa pra ser quem a gente é. E aí que tá, se a gente moldar o nosso caráter, tudo que você está falando tem lógica. Porque a gente se moldando, a gente vive a empatia. Sim. E a empatia não é eu me colocar no seu lugar sendo você. Eu estar no seu lugar. Eu não terei outra atitude a não ser a sua.
Agora eu vou me transportar no seu lugar sendo você, não sendo eu no seu lugar. Sim. E muita gente não entende a empatia. O Pedro Calabrese, ele tem uma descrição para empatia que Muito me boa. mobilizou muito, porque eu nunca gostei muito das analogias, das explicações de empatia, até eu ouvir a do Pedro Calabrese, que ele é um neurologista, né? E aí, quando eu ouvi, eu falei, cara, não é possível você sentir o que o outro sente. Impossível, verdade. Porque você não vai pegar seu cérebro e botar lá para sentir o que o outro sente. Você sempre vai sentir do seu ponto de vista. O que você precisa fazer é ir até o lugar dele e ver de onde ele vê com os seus olhos. Porque você sempre vai ver com os seus olhos. Então, o que você está vendo aí... É verdade. O que você está vendo aí, eu não estou vendo. Mas se eu me sentar aí, pode ser que eu não vou me ver porque eu vou ter saído. Mas eu vou ver um quadro, um espectro aqui que você está vendo e eu não. Mas eu preciso ter a coragem de me levantar, ir até onde você está e pelo menos me colocar do teu lado e ver minimamente o que você está vendo. E aí sim eu posso começar a entender o que você sente. Porque sentir o que você sente eu não vou conseguir. E aí eu digo, a empatia acontece quando você troca de lugar e eu chego ali sentindo o que você sente, para ter aquela atitude. Esse é o mais profundo da empatia. É eu tentar sentir o que você sente. E eu não vou sentir nunca, então eu não posso te julgar. Exatamente. Porque eu estou julgando a mim se eu estivesse lá. E Exatamente. todo julgamento, todo pensamento, toda crítica, tudo aquilo que a gente fizer, toda mentira, primeiro ela acontece dentro de mim. Então o prejuízo já é meu por construir isso. Depois em falar. Então, todo o mal que a gente pensa contra os outros, a gente já implodiu alguma coisa dentro de nós. Eu já vivenciei ele na primeira instância, né? Porque a gente chega num patamar de praticar, de pensar naquela injustiça. Então ela já destruiu o meu caráter. Já me desqualificou no meu caráter. E é por essa razão que a gente age. Qual é a diferença de caráter e temperamento? O caráter é moldado. Eu vou a uma analogia, então. Vamos imaginar uma árvore. Eu gostei, adorei a analogia da árvore. Com o tripé, você viu. A analogia da árvore. Então, o que a raiz da árvore faz? Ela traz todos os nutrientes. Sim. Quanto mais nutriente ela traz, mais esbelta, mais fantástica, mais frondosa é a árvore. No nosso caso, como o temperamento não é inato, nesta metodologia, sim, eu não estou questionando nada dos outros, mas nessa metodologia ele não é inato. Ele é identificado por características biológicas. Certo. Assim como o caráter é identificado por comportamento. E a personalidade por desvio de comportamento. São coisas bem diferentes. Então, o temperamento, vamos comparar com a raiz dessa árvore. Então, o temperamento é a característica biológica, o caráter... é a característica de formação. Que eu gosto de ter os trem escritos aqui, formar. Isso, de formação. E a personalidade é a característica de comportamento. Então, o temperamento traz os nutrientes. Essas características biológicas que eu falo, trazem os nutrientes para alimentar o cérebro, que vai ser mais rápido, mais lento, menos lento. E o caráter é o tronco dessa árvore. Ele é o registro de todo aprendizado. Registro de toda a existência. Tudo. Tudo que a gente aprende está ali. Coisas boas e coisas ruins. Nesse computador de bordo, que é o nosso HD, não existe a placa Dell. Não existe. Tudo que entrou, ficou. Por isso que a gente se arrepende depois do que fala, do que diz, mas ficou registrado. E nenhum perdão faz cirurgia em cicatriz. Não tem como. Ele ameniza outro aspecto, né? Outro aspecto. Mas a cicatriz mantém o registro da dor. Sim. E quando o registro da experiência, né? Da fissura, exato, que lá aconteceu. Da vivência. E para curar a dor da cicatriz,
tem que ter um processo de cura interior, cura dos sentimentos. Aí a gente consegue olhar para a cicatriz e não sentir mais a dor. Saber que aquela situação existiu, porém eu convivo com ela sem dor. Aí a pessoa faz uma coisa, te rouba tudo e vem pedir desculpas. Aquela pessoa que pediu desculpas pensa que fez o auge. Mas quem foi lesado, o pedido de desculpas piora a sua dor. Porque tanto o pedido de desculpa como o pedido de perdão só tem efeito quando o bem é ressarcido. Quando o dano é ressarcido. Então não adianta roubar, pedir perdão e fazer tudo, me perdoa, vai fazer tudo que tem direito, não. Se você devolve o que você roubou, o perdão tem efeito para você. Eu equilibrei, eu gosto muito, né, dessa coisa de energia. Eu acho que toda energia que é modificada, ela precisa ser reequilibrada, ela precisa ser restaurada. Então, as pessoas falam, mas eu tô pagando. Não, você só tá reequilibrando a energia que você desorganizou, tá tudo certo. Como é que você pode fazer para voltar a esse equilíbrio que por uma decisão, talvez impensada, talvez maldosa, mas que você desequilibrou? Encontre maneiras de reequilibrar isso e fica tudo certo. E o caminho para reequilibrar isso, existem 2 sentimentos. Só 2. Ai, você falou deles. O sentimento é o mesmo, que sentia o que a gente era de ser espermatozoide, eu não sei. Mas aí no espermatozoide nós herdamos isso. Ou a gente ama ou a gente odeia. Ótimo. O resto, tudo é consequência disso. Quando eu faço uma coisa errada dessa, eu preciso acessar os meus sentimentos. Eu agi pelo amor ou eu agi pelo ódio. Alguém chama Deus e diabo, outro fala energia positiva e negativa, essa coisa toda. Então vamos puxar para esses 2 sentimentos, amor e ódio. É o que move a humanidade. Eles são duradouros. Tem gente que ama ou odeia a vida inteira e tem gente que faz os 2. E as emoções são todas passageiras. A alegria é passageira, acabou a festa, acabou a alegria. Mas o amor pela pessoa com quem você foi é o mesmo. Ele é perene, né? Ele prevalece. Perene. É ele que nos impulsiona a viver. E aí no caráter nós temos tudo ali moldado. Tudo. Todo aprendizado está ali. Quanto maior conhecimento, maior é mais robusto fica esse tronco. E a preocupação agora, no que está acontecendo, tanto na educação formal como informal, eu acho que essa árvore está se secando um pouco. Porque não está tendo muito mais conhecimento. Cadê nossos cientistas? Cadê nossos poetas? Cadê nossos romancistas? Cadê os grandes músicos? Cadê aquela música que faz a gente mobiliza? Chorar? Hoje a gente chora de raiva quando ouve, né? Alguns eu choro de raiva quando escuto. Olha, eu prefiro não entrar nessa polêmica, entendeu? Porque esse negócio de música me irrita. Então, eu não sei você, porque eu ando muito de Uber e eu estou sujeita ao gosto musical do Uber. Ah, eu já falo. E eu sou a pessoa que não... ouve tua música e eu vou aqui sofrendo, é só 10 minutos, 15 minutos, daqui a pouco passa. Porque a música é o ritmo do nosso cérebro também. Então aquela música que você ouve, que você relaxa, que você ama ouvir aquela voz, aquele ritmo, é tão gostoso. Música pra mim, se não for pra cantar, não faz o menor sentido. Então, e aí como é que eu vou cantar as músicas que o povo bota no rádio hoje, gente? Não dá. Pois eu continuo lá no caráter. Vamos ver. Põe lá uma música. Hoje é festa lá no meu AP. Alegria, alegria. E uma alegria que não é sustentável. É sustentada para ela, porque ela é desse temperamento. E daqueles que são do mesmo temperamento embarcam, os outros nem vão no show, porque não gostam. Uhum. Aí se pega um Roberto Carlos, né? Detalhes tão pequenos de nós dois, encanta. Aí todos os apaixonados, todos os românticos entram nessa. Pega lá um Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, tudo do equilibrado. Vida leva eu. Isso, quando eles fazem essas letras, está vendo o subconsciente deles, o natural deles. Aí você porque eu acredito que tudo na vida é muito autobiográfico. Você só fala daquilo que você é. O cérebro funciona com o que tem. E o inconsciente com aquilo que recebeu. E o subconsciente também. Então, esses detalhes são bastante. Falar agora dos detalhes do Roberto. Quando a gente vê esse tronco, esse caráter,
bem formado ou mal formado. Tá? Tem amados professores e odiados professores. Amados pais e odiados pais. E assim a gente consegue entender. Chegamos à copada dessa árvore. Agora vamos entrar na florada do ipê amarelo. Fantástico. Mas pega um flamboyant assim bem... Eu sou apaixonada por flamboyants. E a história com flamboyant é lindíssima. Você já passou ali na Asa Norte, nessa época de chuva que tem a florada dos flamboyants? Você pega o eixão norte, assim, e tem um caminho de flamboyants que as pessoas falam muito dos ipês, mas é a coisa mais linda. Agora, será que as pessoas pensaram que tem gente jogando flores no nosso caminho a qualquer momento? Não precisa ser aniversário, casamento, nada. Alguém jogou flor. Por que as flores caem? Por que a grama é macia? Porque eu acredito que a vida tem um dono, o mundo tem um dono, o universo tem um dono. Chamem como quiserem. Para mim, ele é autor e dono da vida. Tá? Ele não fez ninguém meia sola. A meia sola é por nossa conta. É viver meia sola, não é ser meia sola, se né? fazer meia sola, é se fazer otário. As pessoas se fazem egoístas, idiotas, otários, as pessoas se fazem. Ou por falta de orientação, ou por querer. Mas aquelas flores ali no caminho, alguém jogar, eu passo ali, eu fico agradecendo tanto. Olha, jogaram flor no meu caminho. Engraçado que até você falar, eu acho que eu nunca tinha conseguido sintetizar a sensação, a emoção que eu tenho quando eu vejo flores caindo. Mas a sensação é exatamente essa. Alguém colocou isso ali pra mim. Porque todas as vezes que eu vejo, principalmente o ipê rosa, todas as vezes que eu vejo aquela florada de ipê rosa no chão, eu tenho vontade de deitar ali e ficar. Eu já sentei. Eu vou te contar a história do flamboyant. Eu já vou chegar no terminar a diferença de caráter e temperamento. Eu estava passando por uma situação difícil. Fui vítima de uma calúnia, que eu não tinha nada a ver com a situação. Eu estava sozinha na história, no lado mais fraco da corda. E as pessoas chegavam e falavam, olha, disseram mais isso, disseram mais aquilo, mais isso está acontecendo. E eu fiquei muito indignada. Era assim, era quase nos dias do meu aniversário. Eu saí andando por uma rua nessa cidade, e um flamboyant assim, mais flores no chão do que no pé do flamboyant. Aí eu comecei a cantar a musiquinha do Roberto Carlos, meu flamboyante de primavera. E no pé desse flamboyant tinha um canteiro de pedras britadas. E eu sentei naquele muro, chorava feito um bebê desmamado, e passava muita gente, queria chegar para conversar, e eu fazia sinal que estava tudo bem, que eu queria chorar mesmo, né? Mas me indignou tanto aquilo, de repente, eu olhei pro pé daquele flamboyant, o muro era alto, e as pedras estavam ali no chão. E eu me agachei, peguei uma pedrinha, mirei outra e jogava para acertar. E fui fazendo, pegando pedra e mirando outra para acertar. E aí, de repente, o que eu estou fazendo? Para jogar pedra, eu tenho que descer lá no chão. Eu tenho que ir lá no chão pegar a pedra. E aí veio o insight, né? Gente, que insight incrível. Insight é terrível, né? O lugar das pedras é no chão. Quem as atira é porque está ao nível delas. Fantástico. Pergunta se eu quis levar esse caso para a justiça. Não. Aí chegou um amigo que eu permiti que chegasse ali, porque eu precisava de um lenço, pelo menos, para limpar o meu rosto, né? E aí ele chegou, ficou conversando, ele falou, nossa, você viu quantas flores para você aqui? No chão? Falei, sim, agora que eu estou observando, né? Eu estava focada nas pedras. E eu recolhi, porque a flamboyant tem o cabinho curto da flor. Eu recolhi o que pude, peguei um ramalhete numa mão e o ramalhete na outra. E fui cantando para o meu local de trabalho. As lágrimas ainda escorriam, mas o meu coração vibrou de uma maneira diferente, que eu não consigo explicar. Nunca mais eu vou jogar pedra em ninguém, porque para fazer isso eu tenho que ir lá, no chão. Ao nível dela. E eu não vou fazer isso. Bati na porta da pessoa, ela se assustou, eu entreguei as flores para ela, e eu falei, agora você quer saber alguma coisa de mim? Pergunta para mim. Que eu não vou te mentir, porque se eu te mentir, eu menti primeiro para mim.
E eu não quero mentir. Eu sempre brinco, né? Eu falo, cara, se quiser falar mal de mim, me chama. Eu sei coisas horríveis sobre mim. Ninguém mais do que eu, pra dizer a verdade. Eu sei coisas horríveis sobre mim. E eu sei que ali ela, por conta, pegou o telefone, ligou para 2, 3 pessoas e pediu para vir à sala. E elas vieram, ela falou, eu estou aqui diante da Maria de Lourdes, eu quero pedir, estou pedindo perdão para ela. Está se desfazendo agora toda a fofoca que houve contra ela. Daí eu falei, mais pessoas devem estar sabendo. Então eu queria que vocês, quando encontrar com essas pessoas, tenham a coragem de falar isso. Porque eu perdoo vocês, mas vocês perante o universo só estarão perdoadas se desfizerem isso. Porque do contrário, vocês estão destruindo a minha imagem e eu não mereço isso. Resolvido o problema ali. E olha que essa frase me acompanha. Incrível. Então, o caráter é exatamente isso. É a gente moldar porque nós queremos ser grande. Não adianta você recalchutar. Pega um carro velho, pinta a lataria, fica lindo, maravilhoso, o motor está estourado. Nossa, Então não tem condições. Essa mudança tem que vir de dentro para fora. Assumir o nosso eu com responsabilidade. Quando eu faço isso, eu não minto, não passo vergonha. Quando eu faço isso, eu não vou caluniar, não passo vergonha. Então eu não vou mais passar vergonha diante dos outros. Porque eu não E fiz isso faz aquilo. parte desse moldar o caráter que você estava dizendo. Moldar o caráter a partir do conhecimento do seu temperamento, do seu viés biológico, que é o ponto de partida. Tá? E aí nós chegamos a É porque do biológico ninguém vai fugir. Ninguém vai fugir. Nunca em tempo algum. Eu não tenho fugir. que fugir daquilo que eu sou. Eu posso moldar o meu caráter a partir do que eu sou e fazer isso funcionar. Fazer entregas mais efetivas, considerando o meu temperamento e ajustando essa entrega dentro daquilo que eu realmente sou capaz de entregar. Exatamente. Nada desaparece no universo. Sim. Então isso também não vai desaparecer. A energia eu não toco nela. Ou melhor, eu toco, mas eu não sinto. Tudo tem corpo no mundo. E as nossas palavras também. Os nossos pensamentos, quando eles acontecem dentro da gente, eles já entraram na corrente. Eles já estão nessa corrente energética. Olha, você tirar. alugou um triplex aqui na minha cabeça. E falta um. Não, você alugou um triplex aqui, eu tô aqui. Bem recentemente aconteceu uma situação comigo que eu causei mal a uma pessoa. Eu fui essa pessoa da calúnia. Inconscientemente, espontaneamente, porque eu sou assim, eu falo tudo que eu penso. E você falou aí agora, eu sei que eu fui lá, que eu pedi desculpas, que eu pedi perdão para todas as pessoas envolvidas, mas eu não tenho clareza se eu reparei. Porque, por exemplo, nesse caso, as pessoas que falaram de você, elas precisaram desfazer o que foi dito, ou dizer o que era verdade. Dizer a verdade. Essa parte eu não fiz. Você alugou um triplex aqui na minha cabeça. Porque, assim, verdade seja dita, a gente erra. Eu errei com essas pessoas. E você sabe que eu fui lá e pedi desculpa, mas eu não reparei. Agora eu tô aqui com um triplex alugado na minha cabeça, que eu vou ter que reparar isso de alguma forma. De alguma forma, porque agora acessou o seu inconsciente. Né? Mesmo eu não falando isso para você, isso está dentro de você. Sim, então, porque na minha cabeça ter pedido desculpas era o suficiente. Ter admitido que eu fiz, ter admitido que eu tinha entendido porque aquilo era errado, era o suficiente. Mas a pessoa com quem eu fofoquei, ou que eu falei, o que eu pensava que não deveria ter falado, eu não fiz nada. A imagem dela continua arriscada. Não, para a pessoa... Para a pessoa, não. Para quem ouviu, para quem mais ouviu. Para quem ouviu. Exatamente. A pessoa que ouviu, eu não fiz nada, eu ignorei. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa que ouviu vai olhar para aquela manchinha na pessoa e vai dizer, a fulana que disse isso. Então também está comprometendo você. Falta uma parte aí da reparação. Da reparação. Eu fiz a reparação com a pessoa lesada, mas não com quem a pessoa com quem em conjunto eu lesei a outra pessoa falando, fofocando. Agora você buscando essas pessoas, você resolvendo isso com elas, o seu subconsciente vai clarear. Você realmente... Olha, já foi terapêutico aqui. Já você Pix. realmente é uma pessoa... Já vou ter que fazer o Pix da terapia aqui. E aí você olha para aquela copada, daquele flamboyant, essa é a personalidade. Aí caem flores, folhas e frutos e tudo se renova. É aonde nós usamos e abusamos
das nossas sombras e dos nossos arquétipos. Dançamos conforme a música. E é possível eu mostrar uma flor, eu colocar nessa minha árvore uma flor que não necessariamente ela nasceu ali? Não. Impossível. Eu só vou mostrar aquilo que eu sou. Aquilo que é. O que você recebeu fora disso vai ter efeito ali na raiz. Sim. Para trazer esse nutriente. Entendi. Então, eu posso até receber algo, né? Um adubo, um nutriente, que vai impactar na maneira como essa flor aparece. Mas uma flor que não nasce de mim, eu não tenho como apresentá-la. E tudo isso de errado que faz, ele vem como adubo para a tua raiz. Se você faz o bem, você tem ali os melhores nutrientes. Entendi. Se você não faz o bem, ele traz essa coisa ruim, como essa seiva que vai lá para a copa, e ele vai levar para lá. Então, na personalidade, todo mundo só olha por que a gente gasta com salão, cosmético, tudo. Plástica, lipo, tudo, todo mundo corre atrás. Porque a gente quer mostrar a imagem que a gente não é. Não é. E o nosso eu lá dentro sofre. Eu entendo, eu tenho a Maria de dentro e a Maria de fora. A Maria de dentro é autêntica, é real. E a Maria de fora precisa isso aqui, precisa isso, precisa aquilo. Então, essa autenticidade... E quando essa Maria de fora, que precisou do lacinho, olha para o lacinho e fala, cara, eu me identifico com essa imagem. Não que eu seja, mas eu me identifico com isso. Por exemplo, você poderia ser a Maria do, sei lá, uma burca. Cara, eu tô colocando a burca porque eu sou obrigada, mas com o lacinho eu me identifico. Eu gosto dessa imagem que eu crio a partir do momento que eu coloco um lacinho, que eu arrumo meu cabelo, que eu boto um brinco combinando, que eu faço toda uma combinação daquilo que eu vou apresentar. E isso, quando eu olho para essa imagem, ela conecta, né, com o que tem lá dentro, com a maneira como eu vejo a vida, ou não tem nada a ver, ou realmente eu tô sempre mostrando uma aqui fora que não tem conexão com essa lá dentro. Não. É interessante. Quando eu fui botar o lencinho, eu experimentei 3. Mas olha, eu vou fazer porque eu quero agradar o telespectador, vai ficar melhor a imagem, vai ficar uma coisa, né, vai ficar mais agradável. Quando a gente faz isso pensando em agradar o outro, é bom. É a Maria de dentro que fala. Agora, quando eu falo para chegar lá, eu vou abafar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu quero ir para me mostrar, para que as pessoas percebam isso. E aí sim eu tô sendo a Maria de fora. A Maria Córtex. A Maria Córtex. Não é a Maria inconsciente. E essa Maria inconsciente chama-se consciência. E eu nunca quero carregá-la tão pesada no meu corpo físico. Então, eu procuro me ajustar primeiro com a Maria de dentro, depois e aí ela, o que ela me sugere. Eu sempre penso, eu falo, cara, quando a gente está ajustado lá dentro, chega tão fácil aqui fora, as escolhas, as decisões, porque eu fico pensando assim, cara, eu escolho sempre as mesmas coisas, em termos de cor, eu tô sempre no mesmo padrão, na mesma paleta, cara, porque isso faz sentido pra mim, porque isso traz aqui pra fora aquilo que eu vejo, que eu sinto lá dentro. Então, vamos entrar num viés agora da venda, né? Cada grupo de temperamento tem uma preferência. Tem preferência, né? Aí na hora de fazer uma escolha do que comprar. Vamos começar da criança lá que não entende marca, não entende nada. Tem criança que não gosta de uma roupa, tá no colo, quando põe aquela roupa, ela não gosta. Aí a mãe compra, vamos uma mãe espontânea, como a nossa amiga, né? Tudo colorido, tudo estampado, tudo voal, tudo voando. Chega e coloca numa criança de temperamento contemplativo. Ela chora e não quer aquela roupa. Quantas vezes ela fala, não quero, mãe, essa roupa, eu não quero. Vai com essa ou fica em casa. Eu era essa mãe, não vou mentir, não. Só tem essa garota, cala a boca, veste e vamos. Sabe o prejuízo que isso dá na vida da pessoa? Ah, não fala não, que eu vou ficar com peso da consciência o resto da vida. Mentira, pode falar. Menos mal que você pode ver isso agora. Hoje eu reparo. Reparar isso agora. Quando eu tomei consciência disso, ela tinha uns 12, 13 anos, ela vinha me perguntar, mãe, tá bom? Porque aí ela precisava da minha aprovação, porque eu criei isso nela, né? Criei essa dependência nela. E aí, quando ela vinha perguntar, mãe, essa roupa tá boa? O que você achou?
Você tá confortável? Você tá feliz com essa roupa? Ai, mãe, não, bota o que você quiser. Olha, dessas opções que você tem, o que você quer vestir? Feliz dela que tem como ter opção. E aquela que não tem opção, que é a maioria, e é obrigado a usar aquela roupa. Porque nós temos que pensar a sociedade não no nosso nível, naquilo que nós temos, no que nós conquistamos. Isso é a nossa bolha. Agora vamos pensar na maioria. O sofrimento dessa maioria É de não ter. e nos atinge. Sim. E nos atinge de uma maneira mais violenta do que aqueles que estão na nossa mesma bolha. Porque aqui eu posso competir. Aqui eu não posso. E todo sofrimento, como o nosso inconsciente é coletivo, todo sofrimento dessas pessoas vão criando essas baterias e eles vão transmitindo. Na empresa que eles chegam a trabalhar, na igreja que eles frequentam, no clube, no futebol que eles vão. Essa energia de sofrimento, eles passam. Então, é a complexidade do ser humano, que ninguém está ligando para o ser humano. É aquilo que eu falo, fazer gente de qualquer jeito para qualquer fim. E de agora, a minha briga é sempre essa. Você vai pensar em gerar uma família, um filho, vai nascer com uma dessas 4 combinações. E você tem que conhecer as 4 para tratar. E conhecer a sua, para saber como que você vai lidar com a do outro. Porque o pai tem um, a mãe tem outro, o padrinho, a madrinha, o avô, a avó, não sei quem. Todo mundo dá um pitaco na vida dessa criança. Ela nunca vai ser o que ela é até ela criar um pouquinho de asa e ela vai bater asa para o lugar errado. Porque ela vai cheia de complexo, cheia de tristeza, cheia de amargura. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, não gosta de mim, dá o melhor para o outro, não dá para mim. Tudo isso são queixas que eu escuto no dia a dia há quase 50 anos. Você atende, Maria, individualmente? Como é que é como é que você ensina isso para as pessoas hoje? Em curso, em palestra? Como é que é? Olha, para entender todo o método, toda a metodologia, precisa de umas 6 a 7 sessões. Quando é individual, se for família, atendimento individual. Eu atendo individual. Bom seria se fosse a família, porque chega a pessoa em casa sabendo, os outros não sabem, é a mesma cara, o mesmo ranço, a mesma indisposição, a mesma incompatibilidade. Ele não consegue aplicar aquilo que ele aprendeu. A família sabendo, os filhos sabendo, muda consideravelmente o ambiente da família. Então a gente pode chamar de aplicação da metodologia. Você ensina ele o que método. é a metodologia para ele aplicar em si e se relacionar. Essa é uma modalidade, porque estou pensando aqui, né? As pessoas vão ficar curiosas, vão querer te contratar, vão querer saber como é. Então, existe a possibilidade de você ensinar a metodologia individualmente. E existe algum curso, alguma forma da gente acessar essa metodologia? Olha, nós estamos... Além do livro, né? Mostra aí o livro, Maria. Mas acontece que o livro está com edição esgotada, graças a Deus, todo editor, todo escritor diz. Estou Maria, na segunda edição. Providencia, por favor. Não bota o gostinho na boca da gente, depois tira. Mas eu vou dizer para você porque não saiu ainda. Todo esse trabalho eu fiz sempre por conta. Eu nunca tive patrocínio de ninguém, investimento de ninguém, a não ser da Matilde, lá de Queen's Place, que me convidou para vir para cá. E ela conhece a metodologia. A gente precisa, né, agradecê-la aqui, todo o carinho, a gentileza que ela e o Diego da Van Gogh, criaram esse ambiente para a gente estar tendo esse papo aqui no podcast. Então, pelo livro, eu não consigo acessar a sua metodologia, porque, por enquanto, o livro está esgotado, mas já vai sair a segunda edição. Qual outra forma de eu acessar a sua metodologia? Seria só esses por atendimento. Não tem curso? Individual. Tem o curso. Individual, em company, família. E estão organizando um treinamento agora para o dia 17. E eu vou ficar devendo o local, porque ainda tem 2 lugares para serem definidos. Vai até amanhã, sai. E o que precisam a respeito desse treinamento de 12 horas, eu vou passar o método nessa primeira etapa. A segunda etapa é delineando daí. Pode conduzir para a empresa, pode conduzir para o seu negócio, para a liderança,
para tudo que você então precisar. seria, a primeira etapa seria o básico. O básico de a 12 segunda horas. etapa seria já o mais direcionado ou para a família, ou para o atendimento, ou para o negócio. Dependendo da necessidade de quem faz a primeira Isso. etapa. Mas aí você vai ter a segunda etapa direcionada para negócios, por exemplo? Estamos organizando. Agora o leque abriu, né? Ai, adoro. A Van Gogh está bastante interessada. Sim. E tem outras empresas também. Já trabalhando agora, claro que sempre eu fiz isso sozinha. Eu me moldo sozinha, me maquio sozinha, faço tudo sozinha. Agora você entendeu que você não está mais sozinha. Não pode. Eu preciso dessas âncoras. Preciso desses profissionais. E eles estão bastante interessados nisso. Inclusive até em lançar o treinamento online. Que maravilhoso. Então aí o curso Ó, vai se lugar estender para mais. gravar o curso, a gente já tem aqui também a Larox, também tá aí, né? Parceira nossa sempre. Mesmo? Olha aí. Ó, aqui a gente já tem um ambiente todo pronto para gravar o curso, para editar. Os meninos fazem esse trabalho e é Ó, Diego, fantástico. ó, Matilde, presta atenção que vocês conhecem mais do que eu, Brasília, aqui. Viu? A agência já se manifestou ali. Obrigada, olha, e vocês com certeza É porque aqui irão. todo mundo participa do podcast. Lá em Londres, no treinamento que eu dei, haviam pessoas que eu não conhecia, né? Sim. Claro que a tradução era a irmã da Matilde, a Clarice. Sim. Elas tinham Bristol e tinham um restaurante lá. E foi o treinamento no local do restaurante da Clarice. E lá estava uma psicóloga. Aí depois, quando eu voltei para o Brasil, tudo, ela mandando o texto dos pacientes dela para que eu ajudasse a entender e a fazer Você precisa de assim, hoje você está cogitando um espaço e essa turma teria mais ou menos quantas pessoas? Dependendo do espaço, a gente faz o... Mas para tipo assim, tem um número para você acompanhar, para ensinar a metodologia com mais tranquilidade, tem um número de pessoas? Até 50, 60 pessoas. Ai, tranquilo. Número bom. E E quando é que vai ser o curso? Dia que vocês 17 são... agora. Dia 17 agora já vai marcado. ter uma turma. Falando com o Diego vocês devem ter o telefone. A Leire vai colocar o telefone. O telefone do Diego da Van Gogh. E para Matilda, vem para o meu número, que eu já passei, aí a gente conversa. E também no Instagram, né? No Instagram. Também, se te chamar lá no direct, também eu tenho mais informações sobre o treinamento. Ok, eu vou colocar mais a partir de hoje. Diego e Matilda também estão disponibilizando isso. Então, essa psicóloga querendo que eu atendesse, mas aí não tinha condições, porque não podia ter uma quarta pessoa no atendimento. Entendi. O paciente é ela e sou eu. Eu não posso pedir que uma pessoa traduza a vida dessa pessoa, não dá. Entendi. E eu levo muito a sério. Sabe, vai morrer aqui, eu morro, mas não saio daqui, ou a confidência com as pessoas que eu atendo. E aí não consegui atender, mas ela desesperada querendo que eu ajudasse. Então, eu faço leitura por fotografia também, né? Só que daí precisa mais de uma foto. Leire, cadê as fotos do boy? Mostra aí pra ver. Então, não vai dar tempo, então. Tem nada não. Na hora que a gente terminar o podcast, vai ter uma sessão Já de... tem uma sessão marcada aí. Então, o treinamento é para isso. Primeiro é o autoconhecimento pelo viés biológico. Deixa o caráter, a personalidade de lado, porque aí é o aprendizado. Você vai avaliar sua família, os valores familiares, os valores sociais, a ética, a moral, tudo isso entra. Religiosidade, tudo isso entra para você analisar o seu caráter. Mas primeiro, o autoconhecimento pelo meu jeito de ser. E o temperamento é identificado, no primeiro momento, assim, pela cognição rápida, pela maneira de olhar, sorrir, falar, andar, gesticular, cumprimentar, comer, dormir, chorar, correr. Cuidado, Leire. De existir, você já está se entregando, entendeu? São 34 características de cada grupo, onde você vai perceber a sua combinação do pouco que você tem de cada um. E como é uma autocura, você começa a olhar, por isso que meu pai... soube do spoiler que você tem um momento ali de autocura dentro do treinamento. Dentro do treinamento. Tô dando spoiler aqui, porque eu já soube do spoiler. Tá vendo? Eu sou fofoqueira, eu conto as coisas que eu sei. Eu fico feliz quando alguém fofoca sobre as coisas boas que eu faço. Eu já fiquei sabendo que tem um momento ali de autocura dentro do treinamento, ou seja, você não vai lá só para aprender. Não. Você vai lá para sair com algo relevante
já de cara. Não só vai aprender, como você vai vivenciar o aprendizado sobre que temperamento é esse. Que você vai sair mais você dentro da sua constituição. Isso é fantástico. As pessoas saem amando o jeito que elas são. Que incrível. Entendeu? Isso é importantíssimo a pessoa perceber. Então, vamos conduzir por esse lado. Então, seria 12 horas. Vamos ver se a gente estende por quem vai estar nas 8 horas. Se quiserem levar mais adiante, até as 10 horas, a gente leva, porque é tão importante que as pessoas não querem sair, querem mais, querem saber mais, e vai observando meu filho assim, minha filha assim. Tem depoimentos que eu posso dar, alguns eu choro antes de começar, porque marcaram profundamente. Outros, como esse lá, tem até que eu tenha, mas é mais lenta que essa, então a gente ri. Mas a maioria realmente é de chorar. É importantíssimo isso. Quem nasce precisa saber. Quanto antes, melhor. A gente vai aliviar carga de traumas, de complexos. Antes da pessoa crescer, você já não impõe, porque nós ganhamos complexos em casa. O dicionário é dessa grossura, né? Uhum. Quantos adjetivos depreciativos tem ali? Você já imaginou? Muitos. Milhares. Se ele fica ali no dicionário, que bom. Mas o que nós fazemos? Nós extraímos do dicionário. Para usar contra o outro. Nós arrancamos do dicionário, damos vida para aquele adjetivo, repito, primeiro dentro de mim, para depois jogar sobre os outros. Exatamente. Então, a gente extrai do dicionário aquilo que a gente não gosta também. E principalmente aquilo que eu não gosto em mim, inconscientemente é a primeira alfinetada que eu dou no outro. Porque eu tenho um pouco dele. Eu sempre digo, bem feito. Aquilo que vocês não gostam em mim, vocês podem ter até mais do que eu. Mas bem feito para mim também. Bem Maria, eu ficaria aqui com você mais 3 dias, velho. Mas a Lady tá ali, Kelly. Que ela faz assim pra mim. Lembrando que o lugar das pedras é no chão. Não, nunca mais eu vou esquecer isso na vida. Essas frases todas estão lá com seus direitos autorais, já publicados, então... Gente, eu nunca mais vou esquecer disso na vida. E é incrível isso. Porque a gente acha, né, que só tem uma forma de acessar o conhecimento, mas a todo momento o conhecimento também está nos acessando, né? Ele está aí. Ele também está nos procurando. Eu digo que a sabedoria também está nos procurando. Depende daquilo que a gente se aproxima para querer o que a gente quer também dos outros, né? Eu sei, quando eu repito, nós somos eternamente, infinitamente inteligentes. Não sabemos acessar. Não sabemos o que fazer com essa inteligência. E transformar essa inteligência em sabedoria. Isso é vida, é vida. Olha, eu garanto que eu vou estar lá no seu curso. Se você está com vontade de... né? Vamos criar uma curiosidadezinha aqui também, né? Você quer saber mais sobre esse conteúdo? Lembra que eu falei lá no começo? Não é para os fracos, não é para qualquer um. Se você quer conhecer mais desse conhecimento, desse conteúdo, a Maria, a Matilde e o Diego vão estar sempre organizando eventos. Esse agora do dia 17 de julho, né? Pode ser que outras pessoas vejam esse vídeo em outro momento, mas agora, dia 17 de julho de 2023, a gente vai ter esse treinamento, mas a Maria, né, já deixou os contatos, já deixou aqui o Instagram, o telefone, por meio do qual a gente pode acessar esse conhecimento, né, as pessoas que vão estar organizando esse curso aqui em Brasília, mas isso não significa que ela não vai dar esse curso, já foi sucesso em Londres, mas que a gente pode acessar isso direto da fonte. Olha que maravilhoso, né? Porque muitos conhecimentos a gente está só acessando nos livros. Aqui tem a fonte, gente. Então não perca essa oportunidade. Assim como eu tive esse bate-papo aqui, saber um pouquinho mais da minha personalidade, você também tem. Vai poder acessar daqui a pouco pela 2ª edição do livro, pelo curso ou pelo atendimento individual. Se você tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais, quer saber alguma coisa que a gente não falou aqui, já comenta. Se a Maria não ver, eu mando a pergunta para ela e a gente vai ter o maior prazer em responder. E a gente se vê no próximo episódio do Pod Psi.